noite. Boa noite pessoal. Bem-vindos. Boa noite, Tati, Norberto. Boa noite, Bruna. Olá, Dr. Marcos Paulo. Vamos fazer a conexão aqui. Estamos aguardando o pessoal chegar aí. Boa noite, doutor Marcos Paulo. Tudo bem, Motim? E aí, como é que está? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certinho. Tu me ouve bem? Maravilha, estou te ouvindo muito bem. Tá, ok. Para ti o áudio tá bom aí? Tá bem. Tudo tranquilo? Então tá. Vamos dar Tudo bem. mais um tempinho para o pessoal ir entrando, né? O pessoal está acessando aí. Mais um minutinho e aí a gente já vai começando. Tá, ok. E esse frio, friaca, né? Estamos aí. É. Cara, o vento gelado, né? Vento cortante hoje. Ainda bem que nós estamos dentro do consultório para fazer a live. Vamos ver aqui. Boa noite, pessoal. Olha aí quanta Aí gente entrando. um Boni, um grande amigo nosso aí. Aham. Daiane, Paula. Beleza, pessoal. Vamos dando boas-vindas aí a todos. Mais uma live do P3. GECOM. Estou subindo rapidamente aqui o número de pessoas ao vivo. Abraço, Boni. Abraço, Carmela. Olha aí. Tem que sair coisa boa hoje aqui, hein, Motim? O pessoal Então, tá... tem que ser. O pessoal se engajou na nossa live aí. Que Eu acho bom, que que bom. vai sair coisa boa. Só depende de nós agora, né, Marcos? É, isso aí. Doutora Márcia. Boa noite, Márcia. Muito boa. Excelente aí, pessoal. Olha aí, doutor Márcio Boff. Então, o doutor Guilherme Bassols está aí nos acompanhando. Cibele, nossa nutricionista. Bem-vindo aí, pessoal. Então tá, então vamos começar essa live, né, Marcos Paulo? Então, Podemos primeiramente, eu começar. gostaria de agradecer a presença de todos aí que se dispuseram a acessar o nosso Instagram para acompanhar a nossa live, a live do GECOM. A gente costuma fazer uma live por mês e nós temos feito esse ano a gente começou a trabalhar com fazendo lives compartilhadas com colegas de outras especialidades, né? Por quê? Porque a gente foca muito no tratamento multidisciplinar do paciente. Então, existem diversas patologias que precisam um olhar atento de um especialista. E hoje, eu tenho o prazer de compartilhar essa live com meu amigo aí, colega Marcos Paulo de Souza, que é um ortopedista e traumatologista do Hospital Mãe de Deus, né? E ele vai falar um pouco com a gente aqui sobre as patologias osteoarticulares no paciente obeso. Então, boa noite, Marcos, bem-vindo aí à live do GECOM e muito obrigado por se disponibilizar a participar conosco. Então, boa noite, Motim. Então, é um prazer, então, conversar essa noite sobre esse tema, que é um tema muito importante
e é um tema muito atual e do nosso cotidiano, né? É o nosso dia a dia de consultório, né? Então a gente como médico ortopedista, a gente se depara então com esses pacientes, né? E eles buscam, Motim, eles buscam assim ajuda, eles buscam auxílio então para essas doenças ortopédicas então relacionadas ao sobrepeso. E eu acho que é muito importante a gente esclarecer que existem doenças, claro, que são de tratamento conservador, né, no primeiro momento, e existem outras doenças, claro, que a gente não pode fugir, então, do tratamento cirúrgico, mas eu acho que essa abordagem que se faz multidisciplinar, eu acho que ele é um benefício muito positivo para o paciente, né? Então, esse paciente ele não pode ser visto só pelo ortopedista, ele tem que ser visto pelo especialista, cirurgião bariátrico, nutricionista, psicólogo. Então, eu acho que por aqui a gente vai trazer alguns esclarecimentos que são importantes para esse paciente como um todo. Perfeito, Marcos Paulo. Muitas vezes o paciente obeso, ele chega no consultório do ortopedista, né, com alguma patologia, que, vamos dizer, com uma dor lombar, uma dor no joelho, uma dor na articulação coxofemoral, e aí alguns colegas dizem assim, não, tu tens que perder peso, tu tens que emagrecer, né? E aí o paciente fica sem chão ali, como que eu vou emagrecer? Como que eu vou perder o peso? Então aí que entra a equipe, né, a equipe especializada em cirurgia bariátrica, em um atendimento ao paciente obeso, porque a gente pode dar esse suporte multidisciplinar, né, e tratar esse paciente para que ele perca peso. E muitas vezes, quando o tratamento for conservador, melhore da sua patologia osteoarticular sem necessidade de cirurgia, ou então que se prepare, inclusive, para a cirurgia, né? Eu acho que a gente já poderia, né, Motim, citar aqui algumas doenças relacionadas a isso, e como tu citou, a lombalgia, sim, ela é uma queixa comum do nosso consultório, né, até do paciente normal, com dor lombar. Então, o paciente com sobrepeso, ele, claro, ele chega mais frequente com essa dor. E é fácil de entender, né, Motim, porque 60% do nosso peso corporal está então situado da cintura para cima, né? Então o paciente, quando ele tem um sobrepeso, ele vai sobrecarregar a coluna lombar, dorsal e até às vezes a cervical. Então é aquele paciente característico mesmo, mais gordinho, que ele fica sobrecarregando a sua coluna. E claro, nós já somos numa constituição que a gente fica em pé muito tempo, e esse paciente, então, com sobrepeso, ele fica forçando a sua coluna lombar, fica forçando ligamentos posteriores, fica forçando a parte da cápsula também da coluna. Então, às vezes, assim, a gente vê que os pacientes se queixam muito, e eles já chegam, então, com aquela hiperlordose, né, causada então por sobrepeso, e isto também, Motim, está relacionado a uma fraqueza da parede abdominal em si, que é a que sustenta então essa parte de Perfeito. Oi, Motim. Perfeito. Tá... Eu estou te ouvindo bem. É quase um ciclo vicioso, assim, né? Então, o sobrepeso leva a uma diminuição da atividade física do paciente, né? Que leva a uma diminuição da sua musculatura e, consequentemente, aumenta um pouco o peso e enfraquece, vamos dizer, essa estrutura osteomuscular que sustenta, vamos dizer, o seu peso. Isso, mais ou menos isso aí, assim. É bem isso, Motim. Então, ele chega para nós já com essa dor, Motim, e muitos já chegam com aquela pasta de exames, né? E esse paciente tem que ser bem examinado, ele tem que ser bem avaliado,
E às vezes, Motinho, já chega para nós esses pacientes com indicação cirúrgica, né? Então a gente fica assim até preocupado, né? Porque tu vai levar um paciente desse cenário para uma cirurgia mais agressiva da sua coluna, enquanto que talvez ele tenha que fazer o contrário, né? Ele tenha que fazer medidas primeiro para diminuir o seu peso. E olha, a nossa experiência assim de consultório e de colegas é quando o paciente ele diminui o seu peso, essas dores diminuem também absurdamente, né? Então, talvez até essas indicações cirúrgicas elas estão sendo um pouco aceleradas para esse tipo de paciente. E esse paciente, sim, ele pode se então num tratamento mais conservador, a parte ortopédica. Mas então, em relação ao seu tratamento então da obesidade, ele tem que ser talvez ser revisto antes, né? Certo. A gente falou de patologia lombar, mas meio que conversando um pouco sobre os tipos de patologias, né, Marcos Paulo? Quais são os tipos de patologias osteoarticulares que a gente tem mais comuns no paciente obeso? Aí, Motinho, a gente já parte para algumas articulações, né? Acho que a articulação do joelho é uma das que mais sofre, né? Porque Perfeito. O paciente com sobrepeso, ele sobrecarrega a sua superfície articular, ele faz uma pressão da cartilagem, e essa pressão contínua da cartilagem, ela vai causando, então, artrose e desgaste. Então, para nós, eu acho que a artrose e a artrite do joelho, eu acho que são as que são mais presentes, então, nesse paciente. E a gente tem que ter, Motinho, um cuidado, então, quando a gente olha esses pacientes, né? Porque a artrose, ela é classificada em diferentes graus, né? Do grau 1 ao grau 4. Então, quanto mais artrose, maior o grau. Então, aquele paciente, Motinho, quando ele tem uma artrose já 3 ou grau 4, a gente tem que conversar muito bem com esse paciente, né? Em que momento que a gente vai resolver essa artrose desse joelho, né? Porque a gente sabe que a artrose do joelho, ela é uma consequência, né? O que levou essa artrose, então, foi esse sobrepeso dele. Então, esse paciente ele tem que ser visto de uma maneira, como eu falei antes, multidisciplinar. A gente tem que olhar ele e pensar assim, pô, esse paciente está com dor no joelho. Será que ele fazendo a cirurgia bariátrica, ele vai conseguir ter um pós-operatório adequado? Será que ele vai conseguir sair do leito precocemente depois da cirurgia bariátrica? Será que esse paciente vai conseguir se movimentar? Então a gente tem que conversar bem, Motinho, com esse paciente para trazer ele também para esse poder de decisão, né? Perfeito. Aí conversando com ele, Motinho, aí o paciente vai dizer, olha, doutor, eu não consigo sair da cama e ir para minha sala que eu tenho muita limitação, eu tenho muita dor no meu joelho, né? Então esse é um paciente que talvez a cirurgia do joelho, seja uma prótese ou seja uma osteotomia, ela, claro, ela entra em primeiro lugar. Seja prioritária. Mas tem isso. Mas a gente tem que, cara, conversar muito bem com esse paciente. A gente sabe também que levar um paciente obeso para uma cirurgia grande dessas, uma prótese de joelho, a gente pode ter algumas complicações, né? A gente pode ter um risco maior de infecção, a gente pode ter um risco maior de deiscência da sutura. Então a gente tem que conversar muito bem com esse paciente, né? Claro.
o risco cirúrgico de um paciente obeso ele é maior para uma cirurgia, qualquer cirurgia, mas uma cirurgia ortopédica, normalmente também ele já é aumentado, né? E se a gente consegue tratar a obesidade desse paciente e colocar ele na mesa cirúrgica do ortopedista depois em melhores condições, isso melhora muito o desfecho do paciente, né? Diminui a chance de complicações e melhora a sua recuperação, né? Exatamente isso, Motim, porque também a gente vai fazer uma prótese de joelho num paciente com sobrepeso. Essa prótese, ela tem uma sobrevida, né? Então, sim, assim, se a gente opera um paciente com peso melhor, mais perto do ideal, a chance dessa prótese durar mais tempo, ela é maior. Certo. Né? Então, até isso a gente tem que conversar com o paciente sobre isso, porque isso pode acontecer. A gente faz uma cirurgia no paciente obeso, se ele não se cuida, se ele não mantém o seu regramento, essa prótese vai ter uma durabilidade, né? Diferente de um paciente que vai se cuidar. Perfeito. E em relação, Motim, também a gente pode conversar sobre a artrose do quadril, que também acomete muito esses pacientes obesos. A gente sabe a dificuldade que é o desenvolver dessa cirurgia, né? A cirurgia do quadril no paciente obeso, ela é mais difícil, ela é mais complicada. A gente tem que ter mais atenção em relação a isso. Mas acho que a presença do cirurgião bariátrico, Motim, e a presença dessa equipe multidisciplinar, ela vai nos ajudando até na tomada de decisão, né? Em que momento que a gente vai definir e qual é o melhor tratamento para esse paciente. Perfeito, em conjunto com a equipe disciplinar, em conjunto com o paciente. Eu costumo dizer muito para os meus pacientes, Marcos, que a gente trabalha com educação. A gente passa a melhor informação que a gente tem hoje sobre as patologias do paciente, para que a gente possa tomar uma decisão conjunta qual é o melhor tratamento que esse paciente tem que receber. E isso vale para todas as especialidades, né? Então, esse trabalho conjunto que a gente tem feito nas mais variadas áreas da medicina, isso aí é fantástico, todo mundo ganha, né? Os pacientes só têm a ganhar e nós também, porque a gente entrega uma melhor experiência, uma melhor medicina, né? Um melhor tratamento para esses pacientes aí. Uma coisa bem bacana. E hoje, Motim, a gente sabe que a medicina ela tem muita velocidade, né? Ela muda muito e ela vai nos ajudando dia a dia a gente achar melhores soluções para esses pacientes. A gente nos últimos anos, Motim, só para te ter mais ou menos uma ideia, assim, nos últimos anos mudou muito assim, a abordagem desses pacientes, né? Eu me lembro que na nossa residência lá, para a gente fazer uma prótese de joelho num paciente com sobrepeso, um paciente mais obeso, o nosso preceptor tinha muita restrição, né? Ele dizia assim, não, olha, primeiro tu tem que emagrecer para depois a gente fazer a tua prótese. Mas aí a gente pensa assim, tá, como é que o cara vai se mexer, né? Como é que ele vai poder chegar nesse peso ideal? Mas em contrapartida também, Motim, a gente lança a mão hoje de vários mecanismos que vão auxiliar nesse paciente, né? Eu digo até no tratamento mais conservador, né? Onde a gente tem uma boa fisioterapia, onde a gente tem uma boa reeducação muscular, postural, a gente consegue fazer esse tratamento para o paciente menos invasivo, né? Então, se o paciente, às vezes, ele tem uma dor no seu joelho e uma artrose menos grave, a gente consegue, sim, ir levando dessa maneira mais conservadora, ou com viscosuplemento, ou com uma fisioterapia, reeducação, e aí ele faz a cirurgia bariátrica, né, Motim? E depois vocês nos devolvem esse paciente muito melhor. Muito melhor. Então, os resultados hoje na nossa mão, eles mudaram muito.
né? Uhum. E a gente vê também, Motinha, a gente está falando muito aqui de cirurgia ortopédica, mas Uhum. um número grande de pacientes, e pacientes que eu vou dizer agora um pouco mais jovens que eu vou dizer assim, abaixo dos 50 anos, né? Que eles chegam Sim. com dores articulares, né? E o paciente a gente orienta, olha, busca a opinião do cirurgião bariátrico, busca a opinião desse time que vai te tratar de uma maneira um pouco diferente. Muitas vezes Uhum. não precisa nem operar esse paciente, né, Motinha? Esse paciente só com o tratamento cirúrgico da obesidade e reeducação Uhum. alimentar, ele esquece que um dia doeu o seu joelho ou doeu o seu quadril. E isso também é verdade, né, Marcos Paulo? A gente estava conversando esses dias aí, e nós estávamos falando mais sobre os pacientes, os graus de artrose, né? Então, aqueles pacientes mais jovens que têm uma artrose, talvez já tenham alguma artrose instalada, mas grau 1, grau 2, a perda de peso vai muitas vezes resolver, não vai recuperar totalmente a artrose, mas vai resolver a dor desse paciente e talvez ele vá precisar de uma cirurgia, de um tratamento cirúrgico ortopédico mais lá adiante, depois dos 60, 70 anos, quando tiver um pouquinho mais de artrose. Mas isso aí dá uma sobrevida naquela articulação, né? De bastante tempo. Exato. Enquanto que se o paciente continuar sobrecarregando aquela articulação, né, e fazendo com o seu sobrepeso todo, com sua obesidade, ele vai ter um desgaste mais acelerado e, consequentemente, vai precisar de cirurgia ortopédica também um pouco antes. E aí é aquela coisa que a gente tem que pesar, qual é o risco-benefício, né? O paciente está obeso, com todas as suas doenças associadas à obesidade, né? Às vezes diabético, hipertenso, né? Dislipidêmico, né? Então, levando mais morbidade para a cirurgia, né? Ou o cara trata, né? O paciente vem, faz um tratamento multidisciplinar, melhora a sua performance, melhora a sua obesidade, consequentemente melhora das doenças associadas, do diabetes, da hipertensão, muitas vezes entra em remissão completa dessas doenças associadas, e aí entra num melhor momento para fazer uma cirurgia, seja lá qual for, né, Isso. ortopédica ou não. Isso é bem Motinha, legal. a gente tem que lembrar também que esses pacientes eles não têm só lesões cirúrgicas, né? Esses Exato. pacientes também fazem tendinoses e tendinites por sobrepeso, né? Então a gente vê no Uhum. consultório também esses pacientes então com tendinose do tendão de Aquiles, do tendão patelar, que a gente não opera, a gente não faz Uhum. cirurgia para isso, né? Então Certo. essa parte de reeducação postural e exercício, eu acho muito importante a gente orientar bem o paciente, né? A gente não vai pegar esse tipo de paciente em específico e colocar numa academia para ele fazer salto, para ele fazer aeróbico, né? Não. Esse paciente, Motinho, hoje existem muitos programas, né, de Uhum. exercício físico, que é reforço muscular, que é alongamentos e tal. E esse paciente, tu começa a movimentar ele, né? Para esse Sim, paciente, o mais importante é movimento. o Ele tem que se movimento. movimentar, ele tem que ganhar, ele tem que gastar energia. Isso vocês Uhum. sabem melhor do que nós. Mas a gente orienta o paciente, né? Quando o paciente diz, doutor, eu tenho que fazer exercício, mas eu não consigo caminhar 500 metros. A gente diz, não, calma, tu vai devagar, porque tu tem Uhum. um sobrepeso, porque daí depois o paciente desiste, né? Se o paciente vai Claro. fazer alguma atividade física com dor, ele vai desistir, e não é esse o caminho. Ele tem que, Não. ele tem que entender. Eu acho que isso é importante. O paciente com sobrepeso, ele tem que entender que ele faz parte de um conjunto de tratamento, né? Perfeito. Achei essa abordagem excelente.
Eu tenho sentido essa mudança também nos últimos tempos, dessa aproximação das especialidades da ortopedia com a cirurgia bariátrica. Tanto é que eu fui convidado há uns 2 anos atrás pelo doutor, na época o doutor Piccoli, que era o chefe do serviço aí do Mãe de Deus, e ele me convidou para uma palestra para os ortopedistas sobre cirurgia bariátrica, né? E como eu tive um aumento de casos, assim, de encaminhamento de colegas, vários pacientes a gente operou, vários pacientes a gente não operou também, não era o caso, mas a gente pode ajudar com outras alternativas. A gente tem o balão intragástrico, que é um tratamento clínico, a gente tem outras possibilidades de tratamento, a gente bota o paciente no tratamento com a nutricionista, com a psicóloga, né? O paciente vai, trata os seus, vamos dizer, os seus problemas que estão gerando, a sua ansiedade que está gerando aquele desconto na comida, e às vezes os pacientes conseguem perder o peso que necessita, se é pouco, né? Se está com um peso já muito acima, mais cedo ou mais tarde, eventualmente vai acabar em cirurgia. Mas se não, a gente tem outras possibilidades de tratar clinicamente. Então, isso ajuda muito os pacientes. E a gente devolve, como tu falasse, a gente vai mandando de volta esse paciente em melhores condições para o ortopedista tratar aquela patologia que está. Muitas vezes os pacientes não sentem mais. Olha, eu tenho quantos casos de pacientes aqui, eu vou te dizer que assim, 80%, 90% dos pacientes, eles têm algum tipo de dor articular. É uma coisa impressionante. E muitas vezes é ligamentar, é muscular, né? Não é uma coisa... Eu vejo, articular, assim, eu vejo, Motim, que com a pandemia agora, ela mudou o comportamento das pessoas, né? Eu acho que as pessoas, elas tiveram um choque de realidade, né? As pessoas que não estavam se movimentando, as pessoas sedentárias, as pessoas sem saúde, elas ficaram com mais medo, né? Então, assim, elas estão procurando, então, se movimentar mais, fazer mais atividade física. E eu acho, Motim, que é o nosso papel como médico a gente orientar esse tipo de paciente, né, e até de amigos, né, do nosso dia a dia, a gente orientar. Busque a sua saúde, mas faça uma avaliação física, busque um lugar com professor, com educador físico, porque a gente sabe, Motim, que falar em saúde é falar em prevenção, né? Claro. E quando a gente já recebe esse paciente com sobrepeso, Motim, muitos, na primeira consulta, esses pacientes, eles estão muito sensíveis, entende? Os pacientes choram, os pacientes são mais... um pouco assim deprimidos, eles são mais carentes. Então é o nosso papel também de ouvir melhor esses pacientes, né? De entender que aquele paciente ele já está cansado, ele já percorreu vários colegas, vários consultórios, esse paciente já fez várias dietas, ele já fez... Então é o nosso papel, Motim, e eu acho que isso vem muito da equipe de vocês, né, de mostrar para o paciente assim, olha, tu tá doente, então nós temos solução, a gente vai te ajudar, nós vamos te propor tratamento, nós vamos conversar contigo, e tu sabe mais do que nós, assim, não é numa primeira consulta que vai se definir tudo, né? Esse paciente vem ele vem 2, ele vem 3 consultas, ele espera, até esse paciente, às vezes ele desaparece, tu tem que ligar para ele e dizer, olha, tua consulta, como é que tu tá? Então esse paciente, Motim, ele é um paciente diferente, entende? Então assim, e nós não podemos perder a oportunidade de tratar bem esse paciente. Quando tu conversa bem, quando tu orienta bem, esse paciente, ele vem.
ele vem Ele porque ele fica está contigo. buscando de novo a sua saúde. Ajuda. Isso aí é importante, é o acolhimento, né, ao paciente, né? É um paciente que muitas vezes vamos dizer assim, não tão acolhido por outros colegas, né? Ficam aí vagando, fazendo exames e não se encontra a raiz do problema. E a gente sabe que acolhendo esse paciente e explicando, e mostrando as coisas para ele, a gente consegue que o paciente entenda, obviamente, qual é a raiz do seu problema e a gente consiga tratar de uma forma melhor, né? Exato. Lembrando que até muitas patologias osteoarticulares, elas podem se enquadrar nas comorbidades dos pacientes para indicação de cirurgia bariátrica, né? Então, isso é uma das patologias, então, né? É importantíssimo falar isso, que serve como uma comorbidade para indicar a cirurgia. Se o paciente tem aquele IMC acima de 35, uma obesidade de grau 2 ou mais, né? Com um IMC acima de 35 e ele tem algumas comorbidades, dentre elas alguma patologia osteoarticular, para a maioria dos convênios e já de acordo com as regras do Conselho Federal de Medicina, isso serve como uma comorbidade para indicar a cirurgia. Então, se tu está na dúvida, fala com a equipe especializada, né? Entre em contato, procura ajuda e a gente está aqui de braços abertos sempre para acolher os pacientes e esclarecer todas as dúvidas, dizer. Não é na primeira consulta, né? O casamento não sai na primeira consulta, ele tem um namoro, tem que ver, tem que fazer exames. Muitas vezes os pacientes já querem chegar com a fórmula mágica, né? Não, doutor, faz assim, plim, e eu me transformo em magrinha. Não é assim também, não é. Tudo exige uma dedicação, né, do paciente, exige comprometimento, não existe fórmula mágica, uma das frases clássicas que eu digo sempre. Mas a gente tem tratamento sim, e tratamento muito eficiente, né? Que os pacientes ficam bons ou entram em remissão completa da sua obesidade. E aí tem uma qualidade de vida melhor, que é o que a gente busca, né? Prevenção de outras doenças. Aqueles que ainda não desenvolveram doenças associadas à obesidade, que não as desenvolvam, e aqueles que já desenvolveram algum grau de doença associada à obesidade, que melhorem das suas doenças, né? Que é o mais importante. Deixa eu te dizer mais uma coisa Claro. aqui. Agora vi o comentário de uma paciente nossa, a Rossana. A Rossana, tu me encaminhaste a Rossana, né? A Rossana foi operada e hoje está muito bem, obrigado. Estava mandando um abraço Que para bom, nós aqui na live. que E bom. provavelmente ela está te devendo uma consulta de retorno, É, mas está muito bem, obrigado das dores que ela tinha. se ela não aparecer, é porque ela tá bem, né, Motinha? Resolvemos. Mas Ótimo. não foi por falta de dica minha, viu, Rossano? Tem que voltar lá para consultar com o Dr. Marcos Paulo, revisar para ver se está É, tudo bem. Motinha, eu acho que esse reconhecimento, então, é uma satisfação imensa para todos, né? Porque não é só o médico envolvido, né? Então tem a parte da psicologia, a parte da nutrição, da fisioterapia. E eu quero chamar um pouco da atenção também, Motinho, que assim, às vezes o paciente, ele, quando tu vai dizer assim, olha, nós vamos ter que te operar, né? Diz assim, Uhum, doutor, mas como é que eu faço agora? Nossa, eu tenho sobrepeso, sou gordinho, vai complicar. A gente uhum, explica, diz, olha, a gente tem um risco, mas a gente vai ter toda uma equipe por trás, né, Motinho? Uma exato. equipe pré-operatória, uma equipe clínica que vai Uhum, fazer esse pré-operatório, né? Então, tem também essa preocupação, né, Motim, de operar esse paciente bem, mas o pós-operatório também ele é de comprometimento árduo em cima desse paciente, né? Porque a com a certeza. gente sabe os riscos que esse paciente, então, pode ter e a nossa atenção, então, ela é redobrada. E hoje, Motim, dentro
da cirurgia ortopédica, a gente pode oferecer para esse paciente cirurgias menos um pouco invasivas, né? Então, a gente tem hoje, lá no hospital, então, diversos profissionais capacitados e habilitados, então, para fazer desde cirurgia de coluna minimamente invasiva, ou cirurgias de prótese de quadril, então, diminuindo o risco de infecção, né? Então, a gente também está preparado, Motim, para atender esses pacientes que eles não podem, então, ou não têm condições de esperar uma cirurgia bariátrica. Perfeito, Mas a gente trabalha em conjunto, né? Quando a gente se aperta, a gente aciona vocês e vocês estão sempre perto da gente. Exato, e tem que ser, né? Para o bem do paciente, a gente tem que estreitar os laços e conversar, né? Mais de perto. Um paciente que está com uma artrose incapacitante, ele não vai, ele vai se beneficiar mais de fazer, talvez, por maior que seja o risco, a gente tenta minimizar tomando todas as precauções, mas ele vai se beneficiar mais de fazer a cirurgia ortopédica primeiro do que fazer a cirurgia bariátrica, até porque depois ele vai poder se mobilizar mais rápido do leito. Mas a gente tem recursos que a gente pode lançar mão para ajudar esse paciente também, né? Então, Sim. mesmo que não faça cirurgia bariátrica, daqui a um pouco ele pode botar um balão, pode perder alguns quilos para ajudar na cirurgia, né? Na recuperação, a gente pode fazer uma reabilitação com hidroginástica, né? Propor alguma coisa assim. Então, que não vai ter peso, que não vai ter sobrecarga de articulação, tira o peso do paciente, ele reforça um pouco a musculatura, melhora um pouquinho o seu status e vai para uma cirurgia um pouquinho melhor. Então, esse paciente ele precisa vir e ser acolhido, ser avaliado, né, de forma multidisciplinar e aí sim ele vai receber o melhor tratamento, né? Eu acho também, Motim, que só para a gente conversar também sobre isso, eu acho que é muito importante envolver a família desse paciente também no tratamento, né? Quando eu atendo esses pacientes, se eles vêm sozinho, claro, eu converso, eu atendo e eu digo, olha, a próxima consulta traz um familiar que daí a gente consegue entender um pouco mais do dia a dia desse paciente, para onde ele quer ir, em que situação mais ou menos que ele está. E até para o familiar também vir e nos apoiar nesse tratamento, né? Então, eu acho que é importante a gente tratar o paciente, claro, que ele é o núcleo do tratamento, mas o foco e chamar também o familiar para que ele nos ajude e acompanhe, então, o paciente nesse caminho aí. Obviamente, a gente tem que saber qual é a expectativa do paciente, né? Qual é a expectativa que ele tem com o seu tratamento? Eu quero voltar a correr. Eu corri, agora eu não consigo porque eu estou com sobrepeso, eu estou pesado, estou com obesidade grau 2 e eu estou com uma artrose de joelho. Então ele não consegue correr. Qual é a expectativa dele? Voltar a fazer maratona, voltar a fazer, né, a sua corrida de fim de semana? A gente tem que pesar isso aí, né? Como é que nós vamos fazer esse tratamento? Nós vamos reabilitar esse cara? Vamos... Então, essa conversa é muito importante para que a gente consiga fazer, tomar a decisão junto com a família, com o paciente, dar o melhor tratamento para ele. Perfeito, né? Tem que ver qual é a demanda do paciente, né? Qual é a expectativa que ele tem, né? E quais são suas limitações. Daqui a pouco o paciente tem uma limitação que ele não vai conseguir 100% fazer aquilo que a gente tem. Então, a gente tem que jogar limpo com eles. Olha, tu tens uma limitação que talvez dificulte muito que tu chegue lá, vamos dizer, volte a ser um maratonista, né? Quando tu tinha 16 anos, mas às vezes consegue, às vezes não vai conseguir. Então, a gente tem que jogar limpo. Eu falo para o paciente, a gente tem que jogar sempre de forma mais aberta possível para que a gente possa tomar as decisões em conjunto, baseado... E me corrija se eu estiver errado, mas a medicina não é escrita em pedra, né, Marcos? Não tem verdades absolutas, né? Nunca pode ou sempre. Isso aí não existe na medicina.
Sempre tem o pessoal fora da curva, então a gente tem que ir jogando conforme o ritmo daquele paciente. Tem que ser individualizado o tratamento, né? Não tem uma fórmula mágica para todo mundo, tem que ser individualizado. Tem que pegar esse paciente, botar numa equipe multidisciplinar, conversar com todo mundo, explicar as coisas para o paciente e tomar a melhor decisão sempre, né? E é isso que a gente pode oferecer para os nossos pacientes aí. É isso aí. Motim, não sei se tem alguma pergunta que ficou, que a gente possa esclarecer melhor. Olha, eu não peguei nenhuma pergunta aqui, mas eu estou vendo vários elogios aqui ao Dr. Marcos Paulo, ele é demais e tal. Dr. Motim, Dr. Gabriel, Dr. Jorge também cativou aqui o José. A Rosana mandou agora a informação que ela está ótima, sem dor, perdeu 56 quilos. Então, Maravilha. imagina a pessoa carregando 56 quilos a mais, né? Tem que ter dor mesmo, né? Então, a gente tem que tratar isso aí de uma forma mais com atenção, né? Sabrina tá dando É, parabéns aqui, ó. Live maravilhosa, Manu mandou parabéns também. A Isa Medeiros. Eu não vi eu nenhuma acho. pergunta aqui. Tá, Motim. Eu quero dizer que quando tu falaste ali que tu foi conversar então sobre com um grupo de ortopedistas, eu acho que essa aproximação, eu acho que ela é fundamental e ela é uma maneira de abrir novas fronteiras e abrir mesmo a cabeça da gente, né? Porque, como eu te falei ali, no tempo da minha residência, era difícil Uhum. assim operar um paciente com sobrepeso, um paciente com peso acima, porque tinha conceitos que não, que eram negados. Então, tu imagina, esses pacientes ficavam muito restritos, né? E agora não, Motinha, quando a gente olha e a gente vê que tem esse canal, que esse paciente ele é melhor tratado com essa troca de informações, eu acho que, cara, ganha nós, Uhum. ganha o paciente, ganha a família. Então, a gente está num conceito, né, Motinha, que hoje o foco é o paciente, É o né? paciente, né? E o paciente, ele tem que ser, cara, ele tem que ser valorizado, ele tem que ser escutado. Porque, às vezes, assim, cara, a gente tá na correria do consultório, né, Motim? Tem uma cirurgia, eu Isso. tenho um compromisso, tem uma reunião. Não, cara, quando esse paciente chega, que ele vai Tem falar uma contigo, live. tu tem que, é, tu tem que sentar, entender esse paciente e escutar ele como um todo. Esse paciente, ele merece mais a nossa atenção. Perfeito, perfeito. É isso aí, excelente. Bah, olha, foi maravilhosa. Tivemos uma audiência fenomenal hoje aí, Marcos. Que E eu bom. acho que muito graças à tua pessoa e à tua presença. E também aos nossos pacientes queridos, todos são convidados. Muitos dos pacientes são convidados a participar de uma live, pelo menos uma das nossas lives antes da cirurgia. E fora todos os outros preparativos, todas as outras as reuniões que a gente faz com eles, então, bem Sim. legal. Motinha, Não, a gente fica à disposição, né? Quando o GECOM quiser nos acionar, a gente está à disposição. A gente coloca, então, vários colegas profissionais lá do Hospital Mãe de Deus, a Traumato e Ortopedia como um todo. Tu bem sabe que nós temos duas unidades, né, tanto a José de Alencar quanto a unidade Carlos Gomes. Então, é só tu fazer o convite que a gente está à disposição. tá, não, perfeito. E da mesma forma, estamos disponíveis aqui no GECOM, né, para fazer o atendimento a qualquer paciente que necessitar desse apoio multidisciplinar, né, para tratamento da obesidade, né.
Nós temos aí, estamos fazendo 24 anos de GECOM agora, né, esse ano. Então, acho que foi o grupo pioneiro no tratamento multidisciplinar da obesidade aqui. E nós temos muita experiência, muita cancha aqui, graças ao Dr. Jorge, ao Dr. Gabriel, né, a doutora Débora, uma equipe de ponta que nós temos aqui, a doutora Marley, a doutora Ângela, né, a nossa fisioterapeuta, tem a Cibele, nossa nutricionista, toda a nossa equipe aqui é sensacional. Acolhe o paciente, nós tratamos o paciente como ele merece ser tratado e é por isso que nós temos alguns selos de excelência em cirurgia bariátrica por esse tratamento, pela dedicação que a gente tem com os pacientes. Mas muito obrigado mesmo, Marcos Paulo de Souza, nosso ortopedista da vez aí, nosso amigo, parceiro, colega aí de Mãe de Deus e colega de medicina, né? Estamos juntos aí nessa jogada. Querido, obrigado mesmo pelo carinho e, como eu falei antes, a gente está à disposição. E, cara, vou dizer aqui, esses pacientes, sorte para eles, sucesso nos seus tratamentos. E não desistam. Não desistam, é verdade, não desistam. E contem conosco, é isso que eu posso dizer. Isso aí, nós não vamos desistir de vocês, né? Nos procurem, nós não desistiremos. Tá bom? Agradeço a participação de todos. Agradeço a participação de todos aí da nossa live. Todos que fizeram comentários, mandaram. Desculpa se eu não comentei o que vocês falaram. Se passou despercebida alguma pergunta aí, mas agradeço imensamente aí a participação de todos, e em especial a do Marcos Paulo, que muito gentilmente se dispôs aqui nessa noite fria de fazer essa live com a gente aqui para esquentar o coração dessa gurizada. Um abraço a todos. Alô, querido. Um abraço aí, boa noite. Boa noite.